farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira. Bem-vindo à 15ª edição do programa Pedindo Luz. Um dos temas mais intrigantes para o ser humano em geral é a questão da alma. Será que temos alma? Temos alma? Será que temos mesmo alma? Façamos então uma breve reflexão hoje aqui para ver se podemos receber alguma luz sobre a matéria. A alma realmente existe. As pessoas têm muita propensão de acreditar na falsa ideia de que só o que é visível é que existe. Ora, o que existe não é só apenas aquilo que é visível. Quanta coisa há que existe e é invisível? Quantas coisas há que a ciência diz que existem e que tu nunca viste? Queres exemplos de coisas que tu não vês e ainda assim sabes bem que existem? Olha, por exemplo, o ar que tu respiras, a gravidade, o magnetismo, a energia elétrica, as frequências de rádio, de televisão, de comunicações, as micro-ondas, as frequências de infravermelhos e ultravioletas, as frequências de raios-x, de raios gama, as frequências de radioatividade, as frequências de raios cósmicos, etc, etc, etc. A lista é de facto interminável. Os cientistas têm procurado os segredos do universo. Durante anos e anos já terão sido observados 200 bilhões de galáxias que estão espalhados pelo espaço sideral, segundo eles, havendo em cada uma dessas galáxias 100 bilhões de estrelas. Dizem que o número de estrelas é o número 2, seguido de 22 zeros, imagina. E dizem eles que tudo isto equivale apenas a 20% do que será o universo. Ou seja, haverá 80% do universo que é completamente desconhecido, que é completamente invisível, que está por descobrir, que está por ver. 80% será invisível. Percentagem esta que poderá ser muito maior, pois fala-se de algo que ninguém realmente conhece e pode ter uma dimensão bem superior. Mas o que me importa aqui referir agora é que pelo menos tu e eu nunca vimos 2 seguido de 22 zeros de estrelas. E que apenas, ou melhor, e que apesar de nós não as termos visto, elas existem. Sim, existem, apesar de a maior parte delas serem invisíveis aos nossos olhos. Aliás, os cientistas dizem que a maior parte do universo é invisível, com os mecanismos de visão de que dispomos atualmente, como por exemplo o telescópio Hubble. As fotos que o telescópio Hubble tem facultado apenas permite vermos o que sabemos atualmente, os tais 20% referidos pelos cientistas. Acresce a tudo isto, e é bom que se saiba, que os cientistas descobriram que as supernovas, estrelas que explodiram e que emitem um brilho de luz bilhões de vezes superior ao normal, se estão a afastar cada vez mais rapidamente de nós, provando que o universo, segundo eles, é dinâmico e não é estático. Tudo indicando que não tem fim. Sim, o universo não tem fim. E que, para nós, e que diremos a tudo isto se atentarmos para o facto de que os cientistas dizem que o universo invisível está dividido entre aquilo que eles chamam matéria e energia escura. Portanto, há muita coisa que nem é possível fotografar e ser visto pelo olho humano. Alguns cientistas chamam a essa energia a quinta essência. E esse termo é uma alusão a Aristóteles, que considerava que o universo era composto por 4 elementos. Aquilo que ele chamava a terra, a água, o ar e o fogo. Ora, o quinto elemento será algo que impede que os corpos celestes caiam. Einstein foi o primeiro a compreender que o espaço não era vazio. Ele compreendeu que mais espaço poderia continuar a vir a existir através da sua teoria da relatividade. Mas vamos ser mais terra a terra e podemos compreender bem as coisas sem sermos cientistas. Já viste a dor? Já viste a alegria? Já viste o prazer? E a surdez? Já algum dia viste a surdez? E ainda assim, sabes bem que estas coisas existem. O corpo humano, para ser completamente satisfeito, precisa de muito poucas coisas. Dizem que precisa apenas de comida, de vestuário, de abrigo, de repouso e, numa certa idade, de um parceiro do sexo oposto, podendo deste último se prescindir. Como é que então há pessoas que possuem muito disto e são melancólicas, insatisfeitas,
e infelizes. Como explicamos que as pessoas que são presas pelas suas crenças, pelas suas convicções, passando fome, tremendo de frio, estando acorrentadas, separadas durante anos dos seus entes queridos, conseguem exultar de alegria? Como explicamos isto? O que é que há de misterioso que existe em nós, que pode ficar deprimido quando o corpo tem todas as condições para estar satisfeito e feliz, e se pode alegrar quando o corpo passa por privações e sofrimentos? É claro que será algo diferente daquilo que é material, que é físico. Chama-lhe o que quiseres. A Bíblia chama-lhe a alma. O que é que estava infeliz no indivíduo que tem tudo isso e ainda assim se suicida? Não era nada material. E o que é que está feliz no indivíduo que canta na prisão? De certeza que nada de material é também. Chama-lhe o que quiseres. A Bíblia diz que é a alma. Um exame laboratorial demonstra a existência da alma. O corpo humano, dizem os cientistas, é constituído, grosso modo, por 14 elementos químicos. Temos os chamados elementos maioritários, como o oxigênio e o hidrogênio, que formam a água, e os chamados elementos traço, como o ferro, que transporta o oxigênio na hemoglobina. Entre todos eles, juntos, temos de oxigênio 65% no corpo humano e de hidrogênio 10%. O oxigênio compõe 65% do organismo humano, juntamente com o hidrogênio, que formam a água, que por sua vez constitui 60% do corpo humano. Para além de oxigênio e hidrogênio, nós temos o carbono, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o sódio, o cloro. E como elementos traço, nós temos o ferro, o zinco, o cobre, o bromo e o selênio. Imaginemos este exame laboratorial feito ao nosso corpo humano vivo. Sim, sujeitando o nosso corpo vivo a esse exame. Imaginemos o mesmo exame depois de ser feito ao mesmo corpo, ao nosso corpo, já morto. Os mesmos elementos químicos estão presentes em ambos os exames. A matéria é exatamente a mesma, átomo por átomo, molécula por molécula. Está tudo ali presente, tudo é igual. No entanto, é bom que notes bem, o corpo que está vivo, pensa, sente, move-se, enquanto que o corpo que está morto deixa de pensar, de sentir e de se mover. Isso quer dizer que o corpo vivo tem alguma coisa a mais do que o que é material. Há algo que é imaterial, que o faz pensar, sentir e mover. Chama-lhe o que quiseres. A Bíblia diz que é a tua alma. Nós vivos temos alguma coisa a mais do que quando estamos mortos. Alguma coisa que não é material. Algo que nos faz pensar, que nos faz sentir, que nos faz mover. Sabes o que é isso? É a tua alma. Chama-lhe o que quiseres. A Bíblia chama-lhe a alma. Dizem que a matéria é tudo. Dizem que somos um punhado de substâncias químicas organizadas em determinada forma ou feitio e que depois de morrermos somos outra vez sais e minerais. Se assim é, perguntemo-nos como é que então tanta gente ao longo da história, em tantos países, deram as suas vidas pelos seus ideais? Poderia um punhado de substâncias químicas ter ideais? Podem minerais sacrificar-se pelo bem dos outros? A resposta é óbvia, pelo que, e digo com muito respeito por ti, não sejas ingênuo, não sejas simplório, não sejas um trouxa. Certa ocasião, um conferencista comunista num país de leste estava a fazer uma palestra sobre o ateísmo. Todos os operários da fábrica ali naquele lugar foram convocados para assistir à reunião e entre eles havia alguns crentes. Sentaram-se em silêncio, escutando todos os argumentos do palestrante contra Deus e sobre a estupidez, entre aspas, de se crer em Cristo. O orador passou a tentar provar que não existia Deus, nem mundo espiritual, nem Cristo, nem vida futura. Dizia ele que o homem é apenas matéria, que não tem alma. Disse repetidamente que apenas a matéria existe. Um crente que estava ali presente levantou-se e pediu a palavra. Perguntou se lhe era permitido falar. A palavra foi-lhe concedida. Esse crente pegou na cadeira portátil em que estava sentado, levantou-a e lançou-a ao solo com força. Parou por um pouco, olhando para a cadeira. Depois, dirigiu-se à tribuna e deu uma bufetada no preletor. Este ficou furioso. As faces dele ficaram rubras, vermelhas de indignação. Soltou os palavrões e chamou os colegas comunistas que estavam ao pé de si para que prendessem este crente. E perguntou:
Como se atreveu a esbofetear-me? Que motivos teve para fazer isso? O crente respondeu serenamente: o Senhor acaba de provar que é mentiroso. Afirmou que tudo não passa de matéria. Eu peguei na cadeira, que é matéria, e atirei ao chão. A cadeira é de facto matéria. Ela não se revoltou. É apenas matéria, de facto. Mas o Senhor, ao receber a bufetada, não reagiu como a cadeira. Reagiu de forma diferente. A matéria não tem raiva, nem fica furiosa. Mas o Senhor ficou assim. Portanto, camarada, professor, o Senhor está completamente equivocado, está completamente errado, com o devido respeito. O homem é mais do que simples matéria. Somos seres espirituais, temos alma, disse ele, e muito bem dito. Quando surge a morte, a alma deixa o corpo. E aí a pergunta que é óbvia e pertinente surge: se a alma deixa de estar no corpo com a morte, para onde vai a alma? A Bíblia responde a isso. A Bíblia dá luz sobre isso. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. C.S. Lewis foi um grande e famoso professor universitário nas célebres universidades britânicas de Oxford e Cambridge. Além disso, ele foi escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e também era ateu. Porém, descobriu que estava errado e converteu-se a Jesus Cristo, à palavra de Deus, à Bíblia, a Deus, e escreveu isto que eu passo a citar: descobri em mim mesmo desejos que nada nesta terra pode satisfazê-los. A única explicação lógica é que fui feito para um outro mundo. Que célebres palavras, que boas palavras, que verdadeiras palavras que merecem a nossa reflexão. Deus também é invisível como a alma e é bem real como a alma. Não te deixes enganar. Sabias que Deus tem alma? É verdade. Deus é invisível. Deus tem alma. Deus tem alma e é invisível. Deus disse: o justo viverá da fé. E se ela recuar, a minha alma, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lemos isso em Hebreus 10:38. Paulo, escrevendo aos Colossenses e a Timóteo, em ambos os capítulos 1, fala no Deus invisível. Refere-se ao Deus invisível. É assim que ele o trata. Pois bem, quero que saibas que além de invisível, a alma humana tem muito valor. É valiosíssima. O ar, que nós não valorizamos conscientemente, é bom que saibas, é mais valioso do que o ouro, que é símbolo de maior valor neste mundo. Vê bem como nos enganamos logo aqui e como é muito provável, e eu tenho a certeza que estás a ser enganado no resto. Vê bem como nos enganamos logo aqui nesta questão. Vê como somos facilmente enganados sobre o valor das coisas. Podemos viver sem ouro, nota bem, mas não podemos viver sem ar. O ar é, pois, muito mais valioso do que o ouro. Assim é a alma, que é tão desvalorizada. Batemos-nos pelo temporal, pelo físico, pelo material, que não tem valor real, e não pelo eterno, que tem o verdadeiro valor, que tem tanto valor, que é valiosíssimo, como é o caso da alma. A Bíblia diz, e é bom que penses bem: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Marcos 8:36. Enxergas o alcance destas palavras? Repito, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Ou seja, a alma tem mais valor do que o mundo inteiro. Enxergas bem o alcance destas palavras? A alma, uma só alma, vale mais do que o somatório de toda a riqueza humana. A Bíblia diz: pois a redenção da alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Lemos no Salmo 49:8. E Pedro diz isto no capítulo 1 da sua carta, no versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E o apóstolo Paulo fala duas vezes. Diz ele exatamente esta frase duas vezes: fostes comprados por bom preço, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e capítulo 7. Já viste a loucura de cuidares do corpo, como não o fazes pela tua alma? Preocupas-te tanto com o teu corpo. Vais logo ao médico quando tens um problema. E a tua alma? Já te apercebeste quão vã tem sido a tua maneira de viver?
Quando lês, por exemplo, palavras como estas na Bíblia, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Sim, a nossa maneira de viver antes de percebermos a verdade do Evangelho era uma maneira fútil, vã. E diz ele que por tradição recebestes dos vossos pais. Isto vem passando de geração em geração e todos nós estamos convencidos que, como os nossos antepassados, muitos deles também errados, pensavam e diziam que as coisas são assim, porque não pensamos. Com a morte, o corpo vai para a sepultura, mas a alma prossegue e o seu estado definirá onde passarás a eternidade com o teu corpo, que vai ser ressuscitado um dia. Onde é que vais passar tu a eternidade? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E diz ele mais à frente, Pedro, e por ele credes em Deus, purificando as vossas almas. Sim, a tua alma está manchada pelo pecado, e só o sacrifício que Cristo fez na cruz pode purificá-la. E se tu não estiveres com uma alma purificada, quando a tua alma deixar este mundo, não pode ir para a presença de um Deus santo que nem o pecado pode contemplar. Jesus é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por ti. Vais crer nele como teu único Salvador? Crê quanto antes. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, como disse Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 31. Que assim seja. É o farol